E aí, né, Rafael Colombo, joga para quem você quiser, tem também isso dos principais candidatos, né, os principais polos até aqui, deixa eu chegar mais pertinho de você, os principais polos até aqui estarem nessa característica de brigar por votos entre si, né, um tentando tirar votos do outro, e aí nisso há uma aposta de que eles vão partir para briga mesmo, né, assim, para tentar aumentar o nível de rejeição entre os eleitores do adversário. É isso aí. Bom, e, né? Cá entre nós, né? O apoio do Novo, existindo ou não existindo, cá entre nós, do ponto de vista eleitoral político, não vai fazer grande diferença assim para ninguém, né? O fato é esse, 1% dos votos e um partido muito alinhado ao bolsonarismo, né? Especialmente nas pautas econômicas, como o professor Cortez lembrou aqui. Tem gente que diz que é o bolsonarismo com grife, né? Deixa eu conversar com a Basília e com o Uribe, porque eu quero saber de vocês se vocês conseguiram apurar alguma coisa, capturar alguma impressão sobre um dado levantado pelo Felipe ali, que é o seguinte: por que é que a avaliação do governo está melhorando em região, em gênero, em idade, em faixa salarial, e o presidente não capitaliza isso? Parece uma coisa descolada, o governo e o presidente. Vocês têm alguma coisa a respeito disso? A questão ali é bem pessoal, né? Os eleitores conseguem ter uma boa relação, uma boa avaliação sobre o governo. A gente vê que é a melhor avaliação do governo de 1 ano e meio para cá, mas quando a pergunta é sobre Jair Bolsonaro, não sobre o governo Bolsonaro, a mesma percepção não se traduz em votos. Então, a presença, né, a influência do presidente Jair Bolsonaro é negativa para ele mesmo na hora de aquisição de votos, né, de considerações mais positivas junto ao eleitorado. O eleitorado está vendo que o governo pagou auxílios, tanto para caminhoneiros, taxistas, o próprio reajuste no Auxílio Brasil, mas isso não significa voto. Pelo menos não até aqui, faltando um mês para estas eleições. Mas só para continuar nesse papo aí sobre Minas Gerais, de fato, o Novo, ele não faz muita diferença para a base aliada de nenhum governo, porque é uma bancada muito pequena, né? É um partido novo, literalmente falando. Tentou as eleições com o João Amoedo, agora está com Felipe Dávila, mas a gente tem aí como palco da sigla Minas Gerais. Então, há sim uma questão estratégica importante, porque o partido comanda o segundo maior colégio eleitoral brasileiro e que é o fiel da balança, o que faz diferença para a soma de votos à presidência da República. Aquele candidato que vence em Minas, historicamente, vence nacionalmente também. Ali, Romeu Zema optou por uma candidatura independente, né? Se descolou do bolsonarismo para conseguir construir a própria candidatura. Mas, eventualmente, numa eleição de segundo turno, se ele vencer mesmo em primeiro turno ao governo local, eventualmente, numa eleição à presidência da República em segundo turno, é o tipo de contato, é o tipo de apoio do qual o presidente Jair Bolsonaro correrá atrás. A gente lembra que Minas Gerais tem uma negociação direta com o governo federal quanto ao pagamento das dívidas, né? Já foi autorizado aí pelo Supremo Tribunal Federal, a exemplo de outros estados, como o Rio de Janeiro, a fechar aquele pagamento especial. A Herédia que fala mais pontualmente disso. Ela entende tudo de economia, né? Mas quando a gente fala de renegociação das dívidas, aquele programa especial de pagamento das dívidas, Minas Gerais também terá isso junto à União. Recentemente, Zema esteve aqui em Brasília para se reunir com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Então, quando o assunto é eleição em Minas, o Zema está indo sozinho, cabeceando, né, as bolas aí e conseguindo se sair bem. Mas quando o assunto é institucional, ele está aqui em Brasília conversando com o presidente Jair Bolsonaro, por isso que auxiliares do presidente dizem que é uma pessoa que vai exercer apoio importante no eventual segundo turno das eleições à presidência da República. Então, neste aspecto, o Novo tem seu quê de importância. Só tem um aspecto, né, Uribe, que assim, a eleição em Minas... até esse momento, provavelmente vai ser definido em primeiro turno, turno. E aí, no segundo turno, o Zema vai estar em casa, né? Ele só vai sair de lá se ele quiser, né?
É aí que mora o perigo. É justamente por isso que o Palácio Planalto está torcendo, fazendo figa, rezando para Nossa Senhora Aparecida para jogar para o segundo turno. Porque se for no primeiro turno, rei morto é rei posto. A possibilidade de Luiz Inácio Lula da Silva vencer as eleições faz com que Zema já vá para uma atitude de tentar renegociar a dívida com o novo presidente. Por isso que o Palácio Planalto quer uma disputa de segundo turno, porque obrigaria Zema a apoiar e dar palanque para Jair Bolsonaro. Lançou-se Carlos Viana, senador do MDB, agora do PL, de Jair Bolsonaro, para tentar realmente dividir votos de Zema e lançar para o segundo turno. O problema é que Carlos Viana pontuou na última pesquisa IPEC, divulgada ontem, 3%. Então é um percentual muito baixo para jogar essa disputa para frente. Bom, já vou voltar ali para o outro ponto do nosso estúdio agora. Quero voltar a conversar com o Felipe Nunes, está aqui com a gente hoje. Felipe, você traz essa pesquisa com alguns recortes muito interessantes. Já vou puxar o carretel da linha que a gente deixou lá atrás com a Basília Rodrigues, mostrando o crescimento do número de eleitores que se informam através das redes sociais, né? Fernando Nakagawa está aqui também, tem propriedade para falar sobre esse assunto. A gente viu essa pesquisa já com as primeiras sabatinas do Jornal Nacional, ainda não tem o recorte depois do primeiro debate, primeiro confronto entre os presidenciáveis na televisão, mas já as sabatinas do Jornal Nacional. Ainda assim, o eleitor está aqui na televisão e está aqui no celular. E isso é uma tendência. Então, Stephanie, eu queria esclarecer esse ponto que é importante. E hoje, ao longo do dia, a gente vai publicar alguns recortes especiais sobre o efeito das sabatinas e das entrevistas, em especial da entrevista no Jornal Nacional. Teve uma audiência muito grande, então a gente resolveu fazer um estudo específico sobre isso, já convidando as pessoas a prestar atenção. À tarde a gente deve soltar esses números. Mas todos. Stephanie, o relevante aí é que há um fenômeno novo que a gente não pode ignorar, que é o da complementação da TV com as redes sociais. As pessoas hoje estão consumindo conteúdo produzido pela televisão, mas elas comentam, debatem, sentem a temperatura olhando para como seus amigos no WhatsApp falam, como é que a sua família discute esses assuntos nas redes sociais, seus amigos. Ou seja, esse efeito é combinado, né? Um elemento complementa o outro. É o efeito do que a gente chama de política pop, da política do entretenimento, em que você está em busca de não só informação, mas também de se entreter com o que está acontecendo. A pesquisa, acho que a Basília trouxe isso muito atenta, como sempre. Nessa pesquisa, a gente percebeu um salto do percentual de pessoas que diz que nessa eleição vai se informar sobre política nas redes, quase no mesmo patamar da televisão. Essa é uma mudança de paradigma. Felipe, nas últimas eleições a gente já viu um fenômeno parecido, né? O presidente Jair Bolsonaro com pouquíssimo tempo de televisão, mas nas redes sociais ecoava bastante, né? O que ele dizia, o que os seus apoiadores diziam. Para essas eleições, quem se dá melhor diante desse cenário? Agora do eleitor ali atento à telinha também. Nas nossas pesquisas, nessas que a gente tem publicado, né, Genial Quest mensal, o eleitor que está mais atento à rede social vota muito mais em Bolsonaro do que em Lula. Enquanto que o eleitor que se informa pela televisão vota muito mais em Lula do que em Bolsonaro. Ou seja, está aí uma notícia positiva, como muito bem ressaltou Basília, para o presidente. Se a disputa se der, né, nas redes, o presidente tem vantagem significativa. E o ex-presidente Lula trouxe André Janones como sendo um ativo nessa frente. Pode alterar esse jogo de um dos forças? Um dos efeitos que a gente mediu nessa pesquisa foi exatamente o percentual de gente que conhece, que sabe, que se informou sobre a ideia de que o auxílio vai acabar em dezembro. Todo mundo acompanhou, a CNN deu muito bem esse assunto em primeira mão. A live do ex-presidente com o Janones falando do assunto. A pesquisa mostra que o assunto, essa ideia de que o eleitor... as pessoas não estavam informadas de que o auxílio ia acabar em dezembro, e o Janones teve um papel fundamental em trazer essa informação, essa polêmica e misturar ali o meio de campo. Eu acho que isso foi fundamental. Perfeito, análise. Jogo para você aí, Rafa. Aliás, eu queria só pegar esse gancho do Felipe, que está falando sobre o Auxílio Brasil, e trazer aqui para o Leandro e para o Molica. Há esse argumento, né? O deputado André Janones, desde que desistiu da candidatura, tem sido muito frequente nas redes sociais, lembrando que o auxílio de 600, segundo o governo Bolsonaro, termina agora em dezembro. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai continuar, mas hoje chegou o orçamento ao Congresso com R$400. Que efeito vocês acham que isso pode ter nesse aspecto lembrado aí pelo Felipe, essa insegurança das pessoas? Olha, ele está falando 600, mas até agora só garantiram 400, Leandro?
Olha, Colombo, a gente tem o presidente Jair Bolsonaro agora se esforçando para dizer que dá para conversar com o Congresso e ajeitar para colocar R$600 a partir do ano que vem. Mas é um efeito que a gente percebe, o presidente Jair Bolsonaro tem batido muito nessa tecla de que não vai acabar com o auxílio de R$600 e é um efeito, acho que como o Naka colocou, na entrada do Janones. E até tem um dado que dá para uma dimensão disso, né? Tem um dado da pesquisa Quest de hoje, porque foi perguntado sobre a responsabilidade do aumento de R$400 para R$600. E quando a gente olha para a pesquisa anterior, de 15 dias atrás, o presidente Jair Bolsonaro era apontado ali por 57% dos entrevistados como responsável por esse aumento. A pesquisa de hoje mostra que esse número caiu para 51% e há um crescimento do número de pessoas que apontam o Congresso Nacional como responsável por aumentar o auxílio para R$600. Sai de 9% para 16%. Me parece que pode ser um efeito da entrada do André Janones, né? Porque ele tem um alcance muito grande nas redes sociais, sobretudo no Facebook, e tem batido muito nessa tecla de quem colocou o Auxílio Brasil no valor de R$600 foi o Congresso Nacional. Esse é um dado que me parece importante, como também me parece interessante, acho que os colegas também já trataram um pouco disso, o fato do derrame de dinheiro da PEC dos auxílios não ter produzido um efeito no eleitorado mais pobre, que foi esse eleitorado que o presidente Jair Bolsonaro buscou, mas tem um cenário de estabilidade. O ex-presidente Lula continua liderando nesse segmento da população que ganha ali até 2 salários mínimos, que são naturalmente beneficiados pelo Auxílio Brasil, apesar do conhecimento do programa, apesar do conhecimento de que foi o presidente Jair Bolsonaro ali que patrocinou a medida, como o Felipe colocou, há uma avaliação de que foi, enfim, tarde demais, só para tentar ganhar a eleição e reverter esses votos mais pobres. E aí, Molica? Não, é aquela história, como diz na tradição do jogo do bicho aqui no Rio, vale o escrito, né? Vale o escrito. Eu vinha lá impresso no talãozinho, vale o escrito. E aí, o que está escrito na proposta de orçamento para o ano que vem é que o Auxílio Brasil vai voltar a ser de R$400. Aí o presidente Bolsonaro tenta dar uma rebolada, diz que não, que ele vai usar o dinheiro da venda das estatais, mas em tese o dinheiro de venda das estatais não pode ser usado para pagamento de despesas correntes, né? Aquelas despesas que se prolongam ao longo do tempo. Então ele não deu ainda uma explicação, já que ele vai manter em 600, porque o seu governo mandou para o Congresso uma proposta de 400. E isso cria uma confusão ali na cabeça das pessoas, né? E outro ponto interessante é que a pesquisa também perguntou que com o aumento do Auxílio Brasil, se isso fez aumentar ou diminuir as chances de votar em Bolsonaro. E a maioria botou que diminuiu, né? 35% disseram que o aumento do Auxílio Brasil fez com que essas pessoas diminuísse a chance dessas pessoas votar em Jair Bolsonaro. E só 22% disseram que o aumento fez com que suas chances aumentassem. Agora, um ponto que eu queria ressaltar muito, eu já tinha falado isso ontem, mas a Quest reforça isso. A Quest já vinha apontando que Lula ganhava nesse segmento de 2 a 5 salários mínimos. Bem, a classe média, né? Foca muito ali na classe média brasileira. Já a pesquisa do IPEC diz que o Lula virou. Estava perdendo nessa faixa e ganhou. Ontem eu conversei com a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, e ela comemorou muito esse dado dessa virada do PT, segundo o IPEC, nas pessoas entre 2 a 5 salários mínimos, e hoje deve estar mais feliz ainda com a ampliação da vantagem do Lula nessa faixa de 2 a 5. Porque na eleição passada, em 2018, essa classe média foi fundamental para a vitória do Bolsonaro. O Haddad ganhou, as pesquisas mostravam que ele ganhava entre os mais pobres, até 2 salários mínimos, mas perdia de goleada. A pesquisa do Ibope, às vésperas do segundo turno, no dia 27 de outubro, deu que Bolsonaro tinha 55% das preferências contra 33% das preferências de Haddad entre as pessoas que ganham de 2 a 5 salários mínimos. E agora, a pesquisa Quest mostra que o candidato do PT, Lula,
tem 41 a 35 nessa faixa. E essa é uma faixa muito importante, é aquela faixa que está ali no meio da sociedade brasileira. Ela é menor do que o número de pessoas que ganham até 2 salários mínimos, né? Mas ela é muito relevante. Então, esse dado, essa média da classe média de 2 a 5 é algo que foi muito comemorado pelo PT. Eu falei com a Gleisi Hoffmann, repito, e é algo que aponta por uma estabilidade do PT. Essa classe que conversa com os dois lados. Essa classe média que conversa com os mais ricos e muitas vezes recebe uma influência dos mais ricos, mas também conversa muito com os mais pobres. É um fator de estabilidade visto pela campanha do PT.